causa essa doença? Essa doença causa, ela é uma doença respiratória que fundamentalmente causa uma pneumonia muito grave, uma pneumonia cuja cascata inflamatória é muito severa, né? Nós dissemos que o paciente muitas vezes pode sofrer o que nós chamamos uma tempestade imunológica, né? Onde ele briga o seu aparelho imune no momento inicial, e isso pode causar danos muito grandes, levando o paciente a um quadro de sepsis, insuficiência renal e muita complicação de natureza clínica. Além disso, se soma todos os fenômenos vasculares, que são muito frequentes. Muitos pacientes tiveram pneumonia, foram hospitalizados, chegaram a sair do CTI e vieram a falecer por conta de fenômenos tromboembólicos. Então, hoje nós já sabemos que há fenômenos vasculares graves relacionados às causas inflamatórias que são originadas da agressão causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19. Então, essa é uma grande preocupação que nós, especialistas, temos, porque nós não sabemos as consequências disso frente aos pacientes que estão curando. Muitos pacientes que nós já tratamos, nesses praticamente 2 meses, já estão curados, já poderiam, né, se nós não estivéssemos no momento de severo isolamento social, que é a única arma mais poderosa que nós temos, já poderiam estar reintegrados à sua vida normal. Então, nada indica até o momento que essas pessoas não estejam completamente curadas. Mas há angústias para nós, há angústias, e que nós nos perguntamos, a pessoa que é tratada e curada da Covid-19, ela é testada por vezes, na maioria das vezes ela não é testada, ela está efetivamente completamente curada, ela não é capaz de transmitir, são respostas que nós não temos. Na verdade, em relação a essa doença tão nova, nós temos ainda, até esse momento, mais perguntas do que respostas. E um dos dilemas grandes que nós temos são as sequelas que, eventualmente, esses casos podem ter. Então, alguém que teve uma pneumonia grave, ficou em ventilação mecânica. Vale lembrar que esses pacientes têm pneumonias muito graves e muito diferentes das que a gente está habituado a tratar. O tempo de permanência deles em terapia intensiva é muito longo, normalmente 20 dias, 21 dias, sob ventilação mecânica, o que é muito incomum na nossa prática. Então, eles são estubados, eles entram num processo de desmame, eles melhoram, eles se recuperam clinicamente, eles saem da diálise, eles têm alta. Muitos pacientes já tiveram, felizmente. Nem todos os pacientes vão morrer, muitos pacientes ficarão curados. Mas há uma angústia para nós, uma preocupação que só o tempo poderá responder. Se esses pacientes terão ou não algum tipo de sequela do ponto de vista respiratório. E quando nós falamos de sequela, nós estamos falando em sequelas que são visíveis ou determinadas por exame de imagem, como, por exemplo, uma tomografia, que é o padrão ouro que nós usamos para diagnosticar essas doenças, ou, mais sério ainda, algumas sequelas de natureza funcional, ou seja, na capacidade respiratória daquela pessoa para uma vida, digamos, normal, uma reintegração normal aos exercícios físicos, a atividades físicas de trabalho, etc. Isso é uma resposta que nós também ainda não temos, só o tempo poderá mostrar. Hoje nós temos uma situação também muito complicada no Brasil, que é a questão de poder testar o máximo possível de pessoa. Temos problemas com os testes até o momento, porque muitos pacientes melhoram, estão no 14º, 15º dia de evolução de doença, fazem um teste, o teste continua positivo e o paciente está completamente assintomático. Então, eu diria que a confiabilidade dos testes ainda não é aquela desejável que nós gostaríamos. Isso eu estou falando dos testes moleculares. Os testes sorológicos, eles são mais complicados ainda, né? São testes que poderão ser usados ao longo do tempo para determinar
de modo massivo, em grandes camadas de população, quem de nós já desenvolveu anticorpo contra a doença, que é o esperado, né? Isso é o que se chama a chamada ganho de imunidade, né? Ou imunidade em rebanho, como se quis fazer em alguns lugares anteriormente, como na Inglaterra, por exemplo, onde o primeiro-ministro quis fazer isso no início da epidemia no Reino Unido e depois ele voltou atrás porque os grandes epidemiologistas do Imperial College mostraram que seria um desastre, que haveria um número de mortes enorme, não só no Reino Unido, como em outros locais, se isso fosse feito, de modo que ele retrocedeu e voltou atrás. Então, em última análise, eu queria dizer que a epidemia não pode ser subestimada. Nós tivemos uma experiência muito dramática com o que aconteceu na Lombardia, né, com o número de mortes que todos nós sabemos, embora a população fosse muito idosa, mas houve um erro político, houve uma demonstração de meia-culpa muito importante feito pelo prefeito de Milão, quando ele reconheceu que subestimou a epidemia no início e ela rapidamente se alastrou, levando a um número recorde de mortes, que hoje o número de mortes causados pela Covid-19 já supera o número de mortes por tuberculose, por exemplo, em muitos locais. E nós esperamos que isso não aconteça no Brasil. Então, basicamente, essas são preocupações. Nós ainda temos preocupações, digamos, que se somam a essas com as doenças endêmicas que nós temos no Brasil, e uma delas, talvez a mais exemplar, seja justamente a tuberculose, por ser uma doença também respiratória. Nós temos áreas de periferia, áreas urbanas no Brasil que têm alta incidência de tuberculose, nós temos populações que estão vivendo privadas de liberdade, que estão em prisões e que têm uma taxa de incidência altíssima de tuberculose, e nós tememos que a epidemia chegando nessas comunidades tenha um resultado muito mais dramático.